pessoal, então vamos lá, estamos iniciando mais uma tarde da Maratona de Cultura Digital 2021, né? Sejam todas e todos bem-vindos a esse período aí que está contando com uma programação e conteúdos para comporem o planejamento pedagógico das instituições de ensino. Temos aqui na nossa audiência professores, coordenadores, diretores, pesquisadores da área de educação, enfim, uma diversidade de pessoas aí realmente interessadas em conteúdo, compartilhamento e novas experiências relacionadas com a educação. Então, a gente espera que o evento esteja sendo proveitoso, vocês estejam curtindo, a gente estamos vendo todas as avaliações aí, está sendo realmente uma experiência muito legal de estar junto com vocês. E nessa tarde de hoje, no dia 28/1, teremos a participação aí do Alex e do Jonathan, ok? Em duas rodadas relacionadas à Lego Education. Nessa primeira rodada, o Alex, que é o nosso head de Lego Education no Brasil, ele vai tocar sobre as revoluções da Lego Education, ok? E às 15 horas teremos a participação aí na fala do Jonathan, falando mais que competições, estímulos, né? O Jonathan ele é operador nacional da First Lego League. Então, pessoal, aproveitem a participação dos dois aqui, interagem com a gente aqui via chat também. Estarei fazendo toda a mediação que vocês poderão acompanhar diretamente pelo chat. Então, se quiserem compartilhar alguma coisa com a gente, comentários, enfim, fiquem à vontade, tá bom? No mais, fica o nosso agradecimento aqui do sucesso do cliente da tecnologia educacional pela participação do Alex, do Jonathan, e eu passo agora a falar para eles. Fiquem à vontade aí, pessoal, o show é de vocês, estarei aqui nos bastidores e precisando é só me chamar, tá bom? Legal, obrigado, Willy. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje, mais uma vez, falando aí para o sucesso do cliente sobre Lego Education, né? Que é o nosso dia a dia. A gente come e respira Lego o tempo inteiro, eu e o Jonathan, né? Eu sou o Alex, como o Willy falou, eu coordeno a operação aqui da Lego Education no Brasil e atualmente também sou aluno da Universidade Federal do Paraná, fazendo um curso de doutorado em design de jogos. Jonathan, quer se apresentar aí? Sim, vou apresentar rapidinho. Então, eu sou o Jonathan, eu trabalho junto com o Alex, também sou responsável por projetos com Lego Education aqui no Brasil, junto com o Alex, e também sou responsável na First Lego League como operação, também com o Davi, com um time inteiro ajudando a gente nessa operação. Além disso, eu sou engenheiro mecânico, formado pela Federal do Paraná, e me especializei dentro da engenharia, estudando como as pessoas aprendem robótica, como a gente ensina e avalia a robótica em sala de aula. Legal, gente. Então vamos lá, vamos começar a nossa apresentação de hoje. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok. Aí o Willy nos ajuda aí no chat, se tiver alguma pergunta, vocês podem interromper, não tem problema, vai ser um bate-papo e a gente está aqui para conversar um pouco sobre Lego, que é sempre divertido, né? Então eu vou trazer hoje para vocês quais foram as 4 revoluções que a Lego Education trouxe para a educação, né? E vou fazer também um overview bem rapidinho da história da Lego para vocês saberem como que isso começou e como que a Lego entrou no mundo da educação. Então, a Lego é uma empresa que está no mercado desde 1932, começou como uma fábrica de brinquedos, né? Antes da fábrica de brinquedos era na verdade, uma fábrica de móveis, né? Trabalhava com itens de madeira e em 1932, com toda aquela crise que estava acontecendo na Europa, eles acabaram falindo, né, essa madeireira aí, e o dono da Lego Education, ele era muito habilidoso, resolveu abrir uma fábrica de brinquedos, né, porque ele tinha 4 filhos. Então aqui é uma das sedes, né, a última sede da fábrica. A fábrica se localiza na Dinamarca, numa cidade chamada Billund, né?
E a Lego, ela tem esse objetivo que só o melhor é bom o suficiente, que aqui está escrito em dinamarquês, aqui em cima da minha tela, né? E esse daqui foi um dos primeiros brinquedos que a Lego produziu, né? Quem quiser assistir, tem um vídeo no YouTube muito legal sobre a história da Lego, que eles fizeram, eles produziram como animação, é bem interessante de vocês assistirem, para quem não assistiu ainda. Sei que tem uma galera aí que já fez Embaixadores, já assistiu o vídeo. Então, eu rapidamente aqui queria falar para vocês só que a Lego não inventou o bloco, né? O bloco, ele foi uma invenção de uma empresa britânica, e o Ole, que era o dono, né, da Lego, o antigo dono da carpintaria, ele viu essa máquina, né, de injeção de plástico numa feira, final da década de 40 na Inglaterra, e eles estavam fazendo esses bloquinhos, né? Aí ele perguntou para o filho dele se eles tinham budget, né? Nessa época o filho já ajudava ele na empresa, e ele falou que eles tinham um X de budget, né? E era exatamente o que ele precisava para comprar a máquina, né? E o filho foi contra, porque ele falou: você vai acabar com todo o nosso caixa. Aí ele falou: não interessa, eu vou apostar nisso. E aí ele levou essa máquina para a Dinamarca, e eles começaram a produzir esses bichinhos de plástico aqui, né? E vender no mercado. Não foi bem sucedido, né? Porque isso daqui não tem uma atração muito grande para o público, né? Mas o Oli ficou com aquela ideia do bloco na cabeça, né? Aí depois de um tempo eles começaram a inovar, né? E aí começaram a fazer uns brinquedos híbridos que tinham partes de plástico e partes de madeira, e aí foi quando a coisa começou a pegar, e toda essa parte da, da, da máquina de injeção, ela começou a dar lucro, né? Mas sempre com aquela ideia do bloco na cabeça, o pessoal da Lego insistiu, né, com a equipe de design, para que eles criassem um bloco parecido com aquele que o Wally tinha visto na Inglaterra. E ali em 1953, mais ou menos, eles começaram a produzir esses bloquinhos aqui, né? Que era um bloquinho que ele é oco, né? Vocês podem ver aqui, o bloquinho é oco, né? Não, desculpa, em 1949 foram os primeiros blocos ocos que não tinham nada escrito aqui. Depois, em 1953, que eles começaram a escrever a marca, né? A logo da Lego aqui. E esses furinhos aqui serviam para encaixar essas portas e janelas, etc. E isso que dava sustentação, né? E a Lego começou a criar uma inovação que nem eles perceberam, mas que era um conjunto de criativo de blocos, onde você tinha algum exemplo, aqui no caso era uma casa, né? Mas que você podia criar o que você quisesse, né? E isso foi uma das grandes inovações que a Lego trouxe. E eles perceberam isso rapidamente, e aí eles viram o poder que o bloco tinha em criar diferentes coisas, criar o que a criança quisesse, né? Trabalhar com a imaginação da criança. E começaram a investir nesse bloco. Então, esse bloco foi pego, esse projeto, pelo Godfrey, que era o filho do Oli que assumiu os negócios, e ele tinha um filho que é o atual, que é o Keld, né, que é o atual CEO da Lego, que ele brincava com os bloquinhos, e quando ele encostava nos blocos, os bloquinhos caíam e ele ficava frustrado, né, e decepcionado. Então, ele pegou esse projeto pessoalmente e falou: eu vou criar um modelo onde esses blocos se encaixem perfeitamente. E ele começou a testar diferentes esquemas de encaixe, né? Que vocês podem ver alguns, né? E esses sistemas de encaixe foram que geraram a patente da Lego, que a tornou tão reconhecida no mundo hoje. É, então, esse bloco com encaixe, ele foi lançado em 1958, né? E a Lego, ela controla tão bem a qualidade dos seus produtos, que hoje,
se você pegar um bloquinho de 2021 e um bloquinho de 1958, eles ainda se encaixam, né? Então, um review aqui do que a Lego é hoje, né? Eles ainda são uma empresa familiar, né? Com sede na Dinamarca. Foi fundada em 1932, como eu falei. Hoje, eles são a empresa número 1 em brinquedos, né? Empresa número 1 do mundo em brinquedos. Eles estão presentes em 140 países do mundo, né? Eles possuem 17 mil colaboradores, né, na sua folha. E em 2020, eles foram eleitos como a empresa que tem a reputação, né, a marca que tem a principal reputação no mundo, né? Então, isso é uma questão de orgulho para a gente, né? Porque a gente trabalha com a Lego, a gente sabe do valor, né? Que eles dão para cada peça que eles produzem. Então, quando a gente tem Lego, a gente tem junto da gente um sinônimo de qualidade, um sinônimo de amor pelo que as pessoas fazem, cuidado e etc, né? Não é só o brinquedo, não é só a ferramenta educacional. E aí, sem perceber, eles criaram a primeira revolução na educação, mesmo sendo só uma fábrica de brinquedos, né? Que é a revolução do mão na massa e do aprender por meio da brincadeira. Porque até então, os pesquisadores, os psicólogos achavam que a criança era uma prancheta branca que você ia preenchendo, né, ali, ia inserindo informações e personalidade ao longo do tempo, né? Mas brinquedos como a Lego, né, vieram trazer um insight para esses psicólogos, né, da época, de que as experiências que a gente tem, que a gente replica, a gente já traz isso, né, sempre com a gente, e isso forma o caráter da pessoa, e a gente precisa da brincadeira para poder replicar modelos que a gente vê no mundo real de uma maneira segura, né? Então, por isso que a Lego percebeu que as crianças aprendem e se desenvolvem por meio da brincadeira. Então, esse poder da imaginação que a Lego trouxe para os brinquedos e para as ferramentas foi muito importante, né? Porque aqui eu trago o exemplo do jacaré. Se eu der as mesmas peças para cada um de vocês, né? E pedir para vocês construírem um jacaré e não der um modelo pronto, né? Cada um vai criar um jacaré diferente, o seu jacaré, né? E nenhum dos jacarés estão errados, né? Então aqui a gente vê que esse jacaré aqui é composto só por 4 peças, né? Então ele está submerso. Então faz parte da imaginação da criança. E cada vez mais que ela reconstrói, reutiliza os blocos, reitera, né? Faz uma iteração, ela vai construindo um repertório que vai ficando cada vez melhor, né? E ela vai desenvolvendo o seu poder cognitivo. A Lego estudou há 2 anos atrás, eles fizeram uma pesquisa, encomendaram uma pesquisa com uma instituição chamada The Harris Poll, na Europa, sobre essa questão do mão na massa, né? E dessa pesquisa gerou aí uma frase que hoje é um mote dentro da Lego, que é: as suas mãos sabem muito mais do que você pensa que elas sabem, né? Então, dentro dessa pesquisa, eles puderam escutar aí 5.000 famílias, né, de 5 países diferentes, e os pais dizem que a aprendizagem prática, né, a aprendizagem mão na massa, ajuda a criança a reter conhecimento para o futuro, né? Então, 93% dos pais concordam com isso. E se a gente falar com as crianças, né, o aluno em si, 89% deles dizem que o aprendizado prático ajuda a aprender novas coisas, né? Então, foi uma pesquisa importante que corroborou com aquela ideia da revolução mão na massa que começou lá
na década de 50, com os primeiros sistemas de automação, né, de construção com os blocos. E aí uma pergunta aí para vocês, o Willy e Jonathan pode acompanhar no chat, para quem quiser se arriscar, né? Imagine uma peça dessa daqui, ó, da vermelhinha. Imagine que a gente tenha 6 bloquinhos desse daqui, tá? Desse vermelhinho, que são os blocos 2x4, que a gente chama, né? Quantas combinações vocês acham que a gente consegue criar com 6 bloquinhos desse? Vamos esperar uns minutinhos aí, quem quiser se arriscar no chat para colaborar aí com a gente, vai ser bem-vindo. Então, quantas maneiras será, Willy, que a gente consegue, quantas diferentes montagens a gente consegue fazer com esses Eu mandei aqui no bloquinhos chat 2x4? um oi, pessoal, tá? Então podem mandar ali onde eu mandei, tá? Vai ter um campo para que vocês escrevam e joguem aí pra gente a sugestão de vocês, o que vocês acham. Vamos esperar um pouquinho. Isso daí foi um desafio que eles fizeram aí no começo dos anos 2000 e que gerou a discussão entre pesquisadores, matemáticos, para verificar se o número que a Lego divulgou era real mesmo. William, não estou vendo o chat, se vocês conseguirem ler. Olha, o Michel, ele comentou 262.144. Bem tá? exato, né? Será que ele fez um arranjo, uma combinação, uma permutação? O senhor falou O Mich- milhares, acredito. Milhares. Vamos ver se a gente tem alguém da matemática aí. Ó, temos mais um comentário. Acho que o Jean mandou incompleto aqui, um N só. Mas acho que já manda em seguida de volta. N de infinito, será? Tenta lá, N? É a N de infinito? Eu sou de letra, gente. N. Número N pode ser 1. Pode ser de 1 a infinito, né? Vamos lá, então. Isso aí mesmo, vocês acertaram, isso aí. Então vamos lá, gente. 915.103.765 combinações. Então imagine que só com 6 blocos a gente consegue atingir quase 1 bilhão de possibilidades, né? Então imagine quanto a gente está trabalhando com um conjunto de robótica que tem lá mais de 500 peças, quais são as infinidades de possibilidades que a gente tem aí na mão, e nós como professores, né, temos a missão de tentar fazer com que as crianças criem o máximo de diversidade nas suas soluções, né, quando a gente traz um problema. Então o Lego é perfeito para isso, né? Você tem as combinações, e a gente pode ver ali no jacaré, né, que isso é verdade. Com poucas peças a gente tem já uma infinidade de respostas diferentes, e isso traz um benefício muito grande, porque o aluno ele vai aprender não só com a sua própria experiência, mas com a experiência do outro. E aí, em 1980, a Lego percebeu que muitas escolas estavam usando os kits de brinquedo em sala de aula, e eles recebiam pedidos, né, nos Estados Unidos, no Japão, como que eu posso trazer isso para minha sala de aula? E a Lego escutou, né, os consumidores. Em 1980, eles criaram uma área de pesquisa e desenvolvimento que se chamava Lego Dacta, que hoje é a atual Lego Education, né, que é o nosso, vamos dizer assim, a área da Lego que a gente representa no Brasil. E isso trouxe uma revolução de STEAM, do conceito de STEAM. Ainda não se falava de STEAM, não se dava nome ao STEAM, mas eram projetos integrados, né, de ciência, de tecnologia, de engenharia,
de artes e design, né? Artes/design e matemática. Então a gente tem aqui um exemplo de um kit, né? Da época, que é um kit de máquinas que trabalha aqui com esses conceitos de engenharia, de alavanca, polia, engrenagem, etc. E isso foi trazido para dentro da sala de aula já numa revolução de STEAM lá na década de 80, tá? Então, mais uma vez, sem saber, a Lego fez uma transformação, né, e foi pioneira nisso, mas as pessoas demoraram um tempo até um nome surgir para o que a Lego fez. Então, a gente teve a primeira revolução do mão na massa, né, que aconteceu por meio da inovação do bloco, e a segunda revolução, a revolução de STEAM na escola, né, que aconteceu por meio desses conjuntos aqui, que eram da Lego Education, ou Lego Dacta. E eles construíram isso com base numa abordagem holística, né, do aprendizado. Então, eles trabalhando com a esfera cognitiva, né, onde eu tenho a resolução de problemas, a flexibilidade do pensamento, a esfera física, né, porque o aluno está em contato, o tato, né, muito importante ali, o mão na massa, né, é muito importante o aluno estar se mexendo, ter essa compreensão espacial também 3D, né, sair do 2D e ir para o 3D. A esfera criativa, né? Que na época a criatividade era algo que era renegada dentro da escola, né? E hoje a gente já sabe que a criatividade é uma das habilidades mais importantes do mercado de trabalho. E a esfera social e a emocional, que é o que a gente conhece hoje como socioemocional, né? Então, as crianças tinham que aprender a trabalhar em grupo, a se comunicar, a seguir as regras e, ao mesmo tempo, acreditar em si mesmo, ter confiança no que elas estavam fazendo, ter um autocontrole, uma reflexão, né, sobre as construções, né? Então, a Lego Education, ela trouxe esse diferencial da Lego Brinquedo, porque enquanto a Lego Brinquedo você seguia um manual para construir alguma coisa que algum designer criou, né? A Lego Education não, ela promovia a construção de diferentes modelos para resolver um problema, né? Você tem um problema e na vida real é assim, né? Esse problema pode ser resolvido de várias formas diferentes e com vários níveis de criatividade, né? E você aprende vendo a outra pessoa também resolver o problema, né? Então, essa abordagem holística veio junto com esses kits, né? Mas logo ali na metade da década de 80, a Lego ela enfrentou um grande rival, né? Que eram os videogames. Os videogames começaram a entrar na casa das pessoas, né? O Atari, né? O videogame do Pong, e as crianças começaram a se interessar muito mais sobre isso e sobre essa parte tecnológica, mas eles só eram consumidores de tecnologia, né? E na época foi bem quando o Kjeld Christensen assumiu, né, a Lego como CEO, que a gente está vendo aqui, ele veio com o propósito de inovar mais uma vez, né, de fazer mais uma revolução. E um dia na Dinamarca, em 1984, ele estava assistindo um documentário na TV, e ele viu esse senhor aqui, que é o Seymour Papert, né, ensinando coding, né, programação para crianças. Ele ficou encantado com aquilo. Ele pediu para a Lego imediatamente marcar uma reunião com o Papert, né, e aí ele foi descobrir quem era o Papert, né. Então, o Papert era um pesquisador, né, do MIT, que tinha estudado matemática na Universidade de Pretória, né, porque ele nasceu na África do Sul, ali no final da década de 50, e logo, como a África do Sul como um país, né, do Commonwealth da Inglaterra,
as pessoas que se destacavam iam para a Inglaterra, né? Então, logo ele foi para a Universidade de Cambridge, e também com uma parceria na Universidade de Genebra, na Suíça, tá? Onde ele fez o doutorado dele de 58 a 63. E lá, o Papert, ele bebeu da fonte, né, vamos dizer assim, do Jean Piaget, né? O Papert, ele tinha muito um propósito que era muito alinhado com o que o Piaget estava estudando na época, que era, lógico que ele era focado na matemática, né? Mas ele queria entender como que as crianças aprendem, né? E se transformam em pequenos epistemologistas, né? O que que é epistemologia, né? Você pensar sobre o pensar, né? Aprender sobre o aprender. E aí ele se alinhou muito com essa proposta do Piaget, que estava na Universidade de Genebra na época, e o Piaget tinha a teoria psicogenética dele, né, onde falavam que as crianças são as construtoras aí das suas próprias estruturas intelectuais, né, e a gente começou a sair um pouco daquela ideia de que a criança uma prancheta branca que tem que ser preenchida pelo adulto, são mini adultos, né, e ele se alinhou muito com esse pensamento do discovery thinking. Logo, o Papert foi convidado para trabalhar no laboratório de inteligência artificial do MIT, ali na década de 60, né? E foi quando ele começou a desenvolver uma linguagem própria, que se chamava Logo, né? Então, essa linguagem que o Papert desenvolveu, ela tinha esse nome, né, que vem do grego. Logo significa pensamento, raciocínio, discurso, ou então razão, cálculo e linguagem integrados, né? E ele tinha uma ideia de desconstruir aquela computação que era para poucos, né? Que era só restrita a acadêmicos e pessoas que se debruçavam muito em cima disso, né? Que estudavam isso. E aí, logo dentro do MIT, eles fundaram, ele e o Marvin Minsky, eles fundaram um laboratório para crianças no MIT. E aquela tartaruguinha que o Papert criou, né? Que era um dispositivo tangível, assim, grande, que era programado pelo computador e daí executava ações em cima de uma mesa, né, que era uma mesa branca, que tinha um papel e a tartaruga acabava desenhando coisas de trigonometria, as crianças trabalhavam com a parte de trigonometria, desenho, criatividade também. E o Minsky teve a ideia de utilizar essa tartaruga, né, que o Papert tinha criado, o Logo, né, o projeto Logo, para crianças, né, que foi também uma grande inovação para a época. E tudo isso culminou no construcionismo. Então, o construcionismo é uma linha de pensamento que foi criada pelo Papert, derivada do construtivismo, que veio do Piaget, né? E que tinha como base que as crianças aprendem fazendo, assim como o construtivismo, né? Os objetos concretos dão um suporte para o pensamento concreto das crianças, que as ideias assim que a criança tem pode empoderar esse indivíduo, né? E que a autorreflexão ela ajuda a criança a conectar os seus pensamentos, né? Não só internamente na sua mente, mas também com o ambiente onde ela vive. E o Papert, por meio do construcionismo, ele foi o primeiro a desmistificar o erro, né? Não ver o erro como uma coisa ruim. Então aqui eu trouxe uma fala do Papert, né, que ele coloca no livro dele, em 1980, um livro chamado Mindstorms, que ele fala: muitas crianças têm o seu processo de aprendizagem atrasado, pois o seu modelo de aprendizagem foi culturalmente construído para entender que o que é certo é bom
e que errar é algo ruim, né? E que a gente consegue perceber que isso ainda existe, né? Muito nas nossas escolas e que a gente ainda tem que desconstruir isso, né? Mas tudo que o Papert criou foi baseado nessa questão dele poder quebrar essa ideia que o erro é algo ruim, né? Na verdade, o erro é uma ponte para você chegar no sucesso, né? Você vai errar várias vezes e você vai aprender com esse erro. E ao errar múltiplas vezes, chega uma hora que você é bem-sucedido, né? Então isso é bem importante. E foi o centro, o início da terceira revolução, né? Que é a revolução do coding e do pensamento computacional acessível. Por que a Lego está envolvida nisso? Porque na reunião que o Keld teve com o Papert em 1954, eles já saíram praticamente acertados de uma colaboração da Lego com o MIT. Então, já em 1985, eles começaram as pesquisas, né, nessa linha de inserir os blocos, né, o brinquedo, inserir a parte da programação no brinquedo. Então, ele se inspirou naquela tartaruga que ele tinha criado como um brinquedo, né, e ele teve a ideia, junto com o Mitch Resnick, que é uma das pessoas que trabalhou muitos anos com o Papert e ainda está no MIT até hoje, de você inserir a tecnologia junto com os blocos, né? E com isso, as crianças eram capazes de programar, né? De ter um desenvolvimento do pensamento computacional. Aí aqui algumas tentativas, né, desses blocos inteligentes que eram as centrais de microprocessamento, né, que faziam com que os kitzinhos da Lego se mexessem, que as crianças pudessem programar. Aqui eles chamavam, né, a caixa cinza, a caixa vermelha, e aí em 1998 eles tiveram a ideia de uma linha de robótica, né, que foi primeiro para Lego Varejo e depois em 2000 chegou na Lego Education, que teve o nome de Mindstorms, que vocês devem conhecer, que é uma linha de robôs que até hoje é a linha mais famosa da Lego, e ela teve o nome baseado no livro do Papert, onde ele divulgou o construcionismo, chamado Mindstorms. Então a gente teve lá em 98 o lançamento do RCX, que usava um monte de pilha, né? Cada aula você tinha que gastar um monte de pilha. Depois teve o NXT, né? Que já foi uma grande evolução em 2006. E depois em 2013 o EV3, né? Que é o robô principal da Lego ainda até hoje. E o que isso trouxe, né? Essa combinação do brinquedo com esse microprocessador e a parte de coding, né? Trouxe esse protagonismo para o aluno e a quebra da sensação de que o erro é algo ruim, né? Porque os projetos STEAM que tinham que ser construídos, eles tinham que passar por vários, a gente chama de debugging, né? O teste, o erro, a melhoria, o teste, o erro, a melhoria, o teste, o erro, a melhoria. São esses ciclos iterativos que fazem com que as crianças criem esses projetos tão fantásticos, né? E eu, o Jonathan, que a gente trabalha direto com essas formações em robótica. Cada vez que a gente faz uma formação é incrível porque ela é completamente diferente da outra. A gente sempre traz problemas parecidos e é incrível os tipos de solução. A gente é sempre surpreendido pelo tipo de solução que os professores trazem, né? E imagina isso na prática, na escola, como que o professor vê o aluno, né, se desenvolvendo e trazendo soluções diferentes para o erro. Outra grande e importante passo que a Lego deu foi que eles se aliaram à FIRST.
O Jonathan vai falar um pouco sobre essas competições aqui. Eu só trouxe esse slide mais para ilustrar, porque eu quero tratar aqui da quarta revolução, que é a revolução das exatas e a democratização das ciências duras, né? Por muitos anos, a nossa sociedade ela imprimiu uma ideia na cabeça das crianças de que somente os meninos eram bons em matemática. Depois, quando veio os computadores, somente os meninos é que conseguem fazer os melhores programas, e por consequência são os meninos que populam as universidades na área de exatas e aqui das ciências duras, né? Principalmente nas engenharias e coisas ligadas à ciência da computação. E a Lego veio para quebrar isso, né? Com a possibilidade da First Lego League, o Jonathan vai falar um pouco, a gente trazer a ideia de que as exatas são para todos, né? Meninas são tão boas ou até melhores que os meninos nas exatas, né? E que elas também são engenheiras, elas também fazem parte aí da área de ciências duras que a gente chama, né? Das engenharias. Então essa foi uma das grandes revoluções aí que a Lego também iniciou, né? Meio que sem saber. E como que isso se deu? Por meio da construção da confiança. A Lego traz um ambiente que é muito propício para a criança ela construir um sentimento de confiança no que ela está fazendo, né? Porque ela consegue explorar uma coisa que ela já tem familiaridade, é uma coisa fácil de fazer, né? Geralmente as atividades são colaborativas, então eu tenho que trabalhar com o outro, né? Eu tenho que confiar no outro, eu tenho que confiar em mim mesmo também, né? Eu trabalho com aplicações do mundo real, dos projetos da Lego, para trazer inspiração e inovação, né? É isso, esses pilares que fazem com que os alunos eles consigam desenvolver a confiança. Por que a confiança é tão importante, né? Porque o aprendizado para a vida começa com a confiança, né? Naquela mesma pesquisa que eu falei lá, tá até aqui embaixo, ó, se vocês quiserem ver, que eles estudaram o hands-on, a Lego se espantou com o baixo número de confiança que os alunos atuais eles têm, né, nas, nos projetos que eles fazem, nas iniciativas da escola. Então, alguns dados aqui para vocês, né? Ó, somente 17% dos alunos são muito confiantes quando se trata de projetos ou matérias ligadas ao STEAM, né? Muito baixo, 17%. Somente 36% dos professores dizem que os estudantes são mais confiantes em STEAM, né, no aprendizado de STEAM, do que há 5 anos atrás. Aqui a gente está falando uma pesquisa de 2019, tá? Então, super recente. Somente 30% dos pais dizem que os seus filhos são mais confiantes do que os amigos. Então, veja, os próprios pais acham que os filhos não são confiantes, não têm confiança em si mesmo no que eles fazem, principalmente quando eles estão aprendendo alguma coisa relacionada à STEAM, né? E 38% dos pais dizem que seus filhos são mais confiantes do que eles eram quando eles tinham a mesma idade do filho. Então, um número muito, muito baixo, né? E ao ver esse número, a Lego começou a criar projetos, que ela já sabia que os conjuntos geravam confiança, mas a criar projetos que pudessem aumentar isso, né? Porque além dos dados ali dos pais e dos alunos, 76% dos professores dizem que a ansiedade e a falta de confiança colabora ou atrapalha, né, o aprendizado entre as crianças.
Então, essa ansiedade, a falta de confiança, o medo de errar, né? Tudo isso traz um prejuízo muito grande para as crianças. E 51% dos alunos dizem que tentar novas coisas na escola faz eles se sentirem nervosos, né? Tensos. E 47% dos alunos, eles evitam matérias onde eles têm a possibilidade de falhar, de errar, né? De ser visto pelo outro como alguém que falhou, né? De expor esse erro. Então, agora, em 2020, a Lego teve um ano desafiador, mas ao mesmo tempo muito bom, porque eles celebraram os 10 anos da linha do WeDo, né? Para quem não sabe, o WeDo é um robô fantástico que trabalha a parte da robótica e projetos STEAM com os alunos de Fundamental 1, né? Celebraram os 20 anos da linha Mindstorms, né? Que eu comentei lá com vocês do início, né? Que a gente inclui aqui o EV3 como parte, e foi o grande lançamento, né? Nos 40 anos da Lego Education, do Spike Prime, que é o novo robô da Lego, que vem com todos esses conceitos de projetos, que não são mais só robozinhos que andam, mas de você criar soluções muito mais alinhadas com problemas da vida real, poder perceber como um pequeno cientista mesmo, né? A criança poder perceber como um pequeno cientista como que funcionam as coisas, como que eu posso melhorar, como que eu posso ter caminhos diferentes para resolver o mesmo problema, né? Eu pensar em iterar, eu não ter medo de errar, né? Eu trabalhar com a confiança. Então, o Spike Prime veio para celebrar os 40 anos da Lego e é um kit assim fantástico, né? E a Lego, ela agora tem um compromisso, eu já vou mostrar para vocês qual que é a meta, né, deles, mas eles têm um compromisso de a cada ano fazer pelo menos um grande lançamento, né? Então, em 2020 foi o Spike Prime. Em 2021 agora eles estão lançando um kit que se chama Brick Kill, né? Então, o Brick Kill, ele tem projetos que vão trabalhar com crianças desde o primeiro ano até o nono, então, ensino fundamental 1 e 2, né? Os projetos, eles são todos ligados ao tema esporte, né? Que é um tema atual, da Olimpíada, as crianças gostam muito desse tema de esporte, e com esses modelos, as crianças, desde o primeiro ano, já começam a trabalhar com todos os conceitos ligados à física, né? Lógico, ali no ensino fundamental 1, a gente chama de ciências, né? Até a metade do fundamental 2 também ciências, mas eles já vão vivenciando esses conceitos. Lógico que a gente não fala, né? Você tá aprendendo física, né? Não, por meio da brincadeira, eles aprendem esses conceitos relacionados à física, e é um kit muito interessante, vai chegar agora no Brasil em março, né? E a gente tem a certeza de que ele vai ser super bem sucedido, né? Porque ele tem 4 motivos aqui que vão fazer ele um kit de bastante sucesso, né? E que pode ajudar aquela escola que ainda, poxa, eu tenho a dúvida de como eu vou começar o meu trabalho de STEAM, né? STEAM, eu tô vendo que é um movimento aí que está crescendo cada vez mais, mas ainda eu acho que meu professor não está preparado. Então, o Brick Hill veio para isso, porque assim, ó, ele é só peças, ele trabalha esses conceitos STEAM somente com peças, ele não precisa de um dispositivo de programação, né? Um computador, ou então ele não tem dispositivos eletrônicos no kit, isso facilita muito, né? Ele em termos de orçamento, ele é bem mais barato, né, do que os demais, ele pode ser um ponto de entrada aí legal. Ele já vem com diversas aulas planejadas, né, mas dentro desses projetos que estão planejados ali de STEAM,
A Lego traz dicas de como você talvez encurtar o projeto, se você precisar dar uma aula menor, né? Ou então como estender esse projeto com atividades extras mais ligadas aí à matemática, à parte de linguagem também. Então ele é bem flexível, né? Então uma aula pode ir de 30 minutos até 140 minutos, né? A mesma aula, o mesmo projeto. E ele ajuda a desenvolver a confiança do professor, que a gente sabe que alguns professores ainda têm um pé atrás com a tecnologia e que acham que a robótica é uma coisa de outro mundo, alienígena, né? E não vou me meter nesse mundo. E aqui com o Brickhill eu consigo, sem essa parte tecnológica, né, intimidadora para alguns, trabalhar com confiança em projetos Steam. Esse daqui é a carinha do Brickhill, né? Então esse lado esquerdo aqui é para o Fundamental 1. E o Fundamental 1, vocês estão vendo que eles têm 2 livrinhos, né? 2 livretos. Um é focado para projetos para crianças de primeiro e segundo ano, e outro é focado para projetos para terceiro a quinto. E esse daqui da direita de sexto a nono. Vocês podem ver que o da direita eles têm mais essas peças que a gente chama Technic, né? Não são aqueles blocos tradicionais da Lego, né? E o da esquerda ainda tem uns bloquinhos mais tradicionais, que é tipo uma transição para esse mundo Technic. A inovação também do Brickhill é que ele traz a possibilidade, sob demanda, se a escola quiser, de trabalhar com o kit principal, mas também de ter kits individuais para os alunos. Ou seja, se a gente estiver num momento de ensino híbrido ou de pandemia, a escola pode optar por ter conjuntos de kits individuais que a criança leva para casa e ela faz projetos em casa com as suas próprias peças, né? Então ele é um kit muito flexível que ajuda também na organização. Vocês podem ver que eles têm 2 bandejas, né, para você flexibilizar ainda mais o trabalho em equipe. E quando se fala em organização das peças, né, aqui a gente tem a organização agora por cor. É muito mais fácil, né? Na hora de guardar, vamos colocar todas as peças azuis aqui, todas as peças vermelhas aqui, as amarelas aqui, as verdes aqui, e rapidamente o professor consegue fazer com que as crianças se organizem. E aí, a meta, né, da Lego. Então, assim, a gente sabe que a gente está nessa jornada que é desafiadora, né? E a Lego, ela é mestre em se desafiar, né? Porque cada vez mais a gente vai ter um mundo incerto, né? Onde as profissões elas vão estar mais automatizadas, temos a inteligência artificial, os robôs que vão automatizar muitas das profissões, e a gente tem que trabalhar com essa parte de criatividade, de inovação, de saber, de ter o pensamento crítico sobre o que a gente está fazendo. Essas vão ser as principais habilidades que os nossos filhos, nossos alunos vão ter que ter no mercado de trabalho daqui para frente, né? Então, a Lego em 2016, ela atingia 10 milhões de crianças no mundo, né, que utilizavam Lego em sala de aula, e a meta para 2032 é chegar no número de 100 milhões, né? Então, essa meta arrojada, ela está correlacionada com esses kits que vão ser lançados anualmente, né? Essas novidades que cada vez mais vão abraçar o STEAM, vão abraçar a parte de robótica, né? E esse sistema de aprendizagem todo construído em volta da brincadeira. E aí, para finalizar, que já está quase na hora do Jonathan, eu já vou abrir para perguntas, mas o resumo da minha fala é: a Lego é uma ferramenta que transforma, né? Por quê? Porque ela viabiliza o aprender por meio da brincadeira intencional,
né? Ela traz experiências colaborativas, mão na massa, que são muito ricas. Ela oportuniza esses projetos STEAM, né? Por meio da aprendizagem de problemas da vida real, né? Ela democratiza a robótica e o coding nas escolas, sem esse estereótipo de gênero, né? Que a gente sempre lutou contra. Ela desmistifica o erro, né? Como algo ruim para o aluno, e ela inspira e promove o sentimento de confiança tanto nas crianças quanto no professor, né? Então, quanto mais confiante professores e crianças forem, melhor vai ser o desenvolvimento, né? Tanto do profissional quanto do aluno. Então é isso, gente. Em resumo, é isso. Agora eu estou aberto para perguntas, se vocês quiserem, né? Eu vou deixar aqui, também posso deixar, opa, deixa eu voltar aqui, ó, os meus contatos, para quem quiser me adicionar aí no LinkedIn, tem os contatos da Lego aqui também, podem seguir a gente nas redes aí, e esse ano principalmente que a Lego está lançando uma plataforma de desenvolvimento profissional para professores, que é super legal, gente, se chama PD, então, é Professional Development da Lego, com vídeos muito interessantes. A gente ainda está traduzindo isso para o português, mas por enquanto está só em inglês, mas daqui a pouco a gente vai ter isso tudo traduzido para o português. Certo, Willy? Certinho. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí para o Alex? Aproveitando, a gente tem uns 4 minutinhos antes de começar a fala do Jonathan também. Então, fiquem à vontade. Estão vindo vários agradecimentos aqui, tá, Alex? Opa, legal. Alex, muito obrigado pela apresentação. A Lilian mandou, né? O Jean mandou, valeu, Alex também. Se tiverem alguma pergunta, enfim, qualquer coisa que seja, manda aí pra gente, que é sempre um prazer de estar compartilhando com vocês, né? Deixa eu parar a minha apresentação aqui. Daí vocês conseguem me ver melhor. Então tá bom, pessoal. Acho que... Aqui, ó, Alex. Vamos lá. Temos um comentário aqui, ó, da Lilian, né? Alex, você comentou sobre esta oração. Suas mãos sabem muito mais do que você pensa que sabem. Gostaria de saber em qual pesquisa você leu isso, você citou isso. Qual pesquisa isso é um mote interno da Lego, né? Que foi construído com base em diversas pesquisas sobre o mão na massa. Mas nessa pesquisa aqui da Harris Pool, deixa eu colocar, eu vou colocar o link aqui para vocês, tá? Você pode ver bastante coisa sobre essa questão do mão na massa e pode te ajudar também. Mas se você for pesquisar como hands-on ou ensino prático, né? Projetos práticos, eu vou colocar aqui no chat para vocês poderem consultar. Essa pesquisa foi feita em 5 países no mundo, tá? E a gente está desenvolvendo uma pesquisa nossa agora, né, Jonathan? Aliás, se alguém quiser participar da nossa pesquisa, por favor, pode entrar em contato comigo ou com o Jonathan. Vai ser um prazer. A gente está vendo o impacto que a Lego tem no Brasil, em projetos inovadores, projetos diferentes, e é muito interessante, vai ser muito importante para a gente também, porque essa pesquisa da Harris Pool, ela foi feita basicamente, eu acho que na Rússia, Estados Unidos, Japão, China e Coreia, eu acho. Não, Coreia não, e Dinamarca. Então, a gente precisa ter mais dados sobre o nosso mercado, né? Até inclusive, Alex, no final desse webinar, todos receberão um formulário de avaliação, tá? Então, vocês podem comentar lá o e-mail de vocês, o contato, que a gente pode compartilhar posteriormente com o Alex e com o Jonathan também, tá bom, pessoal? Legal.
Então, Se fiquem à quiser vontade lá. participar, nesse formulário tem um campo para observações ali ou não? Tem Se sim. tiver, Sim. podem colocar que Eu vocês mandei no gostariam de chat participar da também ali. pesquisa. Uhum. Se Ó, tá no eu já, computador, meu tempo Olha, o já Jonathan mandou estourou, ali também, legal, bacana. Podem então utilizar o dele também. já estão, Alex, já opa, estão pode falar. pedindo para o Jonathan dançar a dança da galinha aqui. O clássico, Imagina, né? Quem nunca Clássico. passou por isso? Quem nunca, né? se tivesse mais gente online com a câmera, daí a gente continuasse. Só a gente não tem graça. Tá bom, gente. Sempre um prazer falar com vocês, né? Eu tô vendo algumas pessoas aqui conhecidas no chat, nossos embaixadores aí que sempre nos apoiam. Sim. Um Lá no abração para começo já todos. mandaram lá saudades embaixadores, É, veio vários comentários, né? legal. Um abração para todos aí, os embaixadores e os não embaixadores. Beleza, então. No mais, então, Alex, pessoal, vão mandando pergunta também, que lá no final o Jonathan, o Alex, ele vai estar acompanhando a gente também agora ou fica só com o Jonathan aqui? Continua, Agora vai Alex? ficar só com o Jonathan, que eu vou para uma outra reunião, Tudo bem. Mas o tá? Jonathan tá aqui também, então vamos dando perguntas aí. O cara domina 100% tudo que é relacionado à Lego Education, então aproveitem a presença dele também. No mais, Alex, fica o nosso agradecimento. Muito obrigado pela sua participação aqui. O pessoal mandou várias mensagens carinhosas e alegres aqui, então a gente sempre agradece pela parceria e, claro, fica aí sempre à disposição para você estar falando com as escolas também. Vai ter vários outros eventos que com certeza a sua participação aqui com a gente vai ser cogitada também Com sempre, tá? certeza. Tô à disposição aí, gente. Um abração para vocês. Até mais. Valeu, Valeu, obrigado, gente. Tchau, Alex. tchau. Até. E agora então, pessoal, só deixa eu recompartilhar a minha tela de volta, porque nós vamos para a segunda rodada do Maratona. Então tivemos agora a primeira, que começou das 14, foi até às 15 horas com o Alex, né, que fizemos essa experimentação aí das revoluções trazidas pela Lego Education, e agora vamos continuar com o Jonathan, operador nacional da First Lego League, trazendo mais que competições, estímulos. Então, Jonathan, fica aí com você o show, tá? Qualquer coisa, eu tô aqui nos bastidores novamente, precisando, só me chamar, tá bom? Perfeito. Então, eu vi que tem aí uma galera que está no chat, então eu vou pedir a participação de vocês durante a minha apresentação, porque eu não estou falando sozinho, eu estou falando com vocês, e então eu quero a interação de vocês também. Então, eu fui convidado pelo time do sucesso do cliente da tecnologia educacional, assim como o Willy, a Pamela também me convidaram, e eu vim falar um pouquinho sobre competições, ou torneios, ou eventos competitivos, ou não competitivos, e até dar algumas ideias para vocês de o que fazer nesse momento, o que podemos participar, o que a gente pode evoluir. Porque, só para vocês saberem, eu nasci nas competições. Então, eu trabalho com Lego desde 2007. Então, faz aproximadamente 15 anos que eu estou trabalhando com Lego propriamente dito. E eu nasci nessa competição. Eu fui aluno de uma competição chamada First Lego League e me apaixonei. No segundo ano de competição, eu já estava dando aula de competição. Então, eu disse assim, puxa, é isso que eu quero para minha vida. E hoje trabalho diretamente com a Lego Education. E eu vim mostrar para vocês, então, um pouquinho do que eu sei, compartilhar o que eu conheço e espero estimular vocês também durante esse tempo para participarem de competições e aprenderem como a Lego Education está dentro de diversos ambientes e que competições é só a cereja do bolo para estimular cientistas, para estimular engenheiros, para estimular grandes médicos do nosso cotidiano. Então, deixa eu só abrir aqui o chat, que daí eu também vou acompanhando com vocês. Muito bem. Beleza. Então, eu vi ali que a Simone mandou First Lego League um coração. Então, vocês fiquem à vontade. Meu nome vai ficar aqui, né? Jonathan Allen pode me chamar a qualquer momento. Vou respondendo, vou perguntando, vou interagindo com vocês. Então,
A FIRST nasceu há 31 anos e ela é baseada em STEAM. Por quê? FIRST, quando a gente ouve pela primeira vez, a gente fala assim, primeiro, né? Faz a tradução ao pé da letra. Mas FIRST significa For Inspiration and Recognition of Science and Technology. Ou seja, para inspirar e reconhecer a ciência e a tecnologia. Por isso, Tech ela é escrita em itálico, exatamente porque ela é um acrônimo. É isso, Willy? Não tenho certeza se é essa palavra. Mas ela significa mais coisas do que apenas a palavra primeiro. Então, a FIRST ela nasceu com esse estímulo de reconhecimento e engajamento das crianças, dos jovens, dos alunos em STEAM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E a FIRST já atingiu mais de 110 países. Todos os anos existe um campeonato específico da FIRST que se chama Global. O Global, a FIRST com vários patrocinadores pagam para pelo menos uma equipe de cada país participar desse evento. Então, países extremamente pobres também participam. Isso que é o legal. A gente quer, com a FIRST, que todo mundo tenha a oportunidade de desenvolver ciência e tecnologia com engenharia e matemática. Então, a gente já atinge 110 países e aproximadamente 500 mil participantes, sendo alunos, professores, voluntários e tudo que está envolvido na FIRST. O legal é que muitos alunos se tornam técnicos de equipe ou se tornam voluntários, juízes durante as competições, ou eles vão para a engenharia e dali 10 anos fala assim, nossa, eu participei dessa competição, deixa eu voltar e ajudar essa competição. Então, a gente, quando entra na FIRST, a gente não sai da FIRST, a gente sempre está envolvido de alguma forma. E até esses dias eu ouvi que a FIRST é uma bolha, né? Então, quando você entra na bolha, você não consegue sair mais. E é claro que a gente quer que essa bolha cada vez cresça mais, porque realmente faz diferença na vida, não só das crianças, mas na vida de quem está ao redor também. Então, faz diferença na vida da minha família, faz diferença na vida da família do aluno, no professor, que vai lá viajar o mundo com essa equipe, mostrando que, sim, a gente pode chegar cada vez mais longe com a FIRST. E, falando em equipe, né? A gente fala em equipe, porque a FIRST tem o desenvolvimento de trabalhos em equipe. Então, são mais de 67 mil equipes no mundo da FIRST e cada vez aumenta mais esse número. Nós, no Brasil, somos responsáveis, neste momento, por aproximadamente 1.500 equipes de robótica atuais. Ou seja, então esse número é o número do ano passado. Então, atualmente, no Brasil são 1.500 equipes. Então, o Brasil tem uma grande representatividade na FIRST. Primeiro, então, pergunta, algum de vocês que está assistindo, que está acompanhando, já participou da FIRST? Claro, a Simone já levantou a mão ali, mas alguém participou da FIRST? Willy, você já participou, né? Eu já, sim. Você 2 vezes como voluntário. Você foi voluntário da FIRST, né? Bem lembrado. Exatamente. E a experiência foi legal? Nossa, com certeza. A energia, né? As crianças, eu participei do Júnior, né? Então, toda a riqueza ali, toda aquela emoção, tem a questão de competição saudável, né? As crianças querem ganhar, mas também estão super se divertindo, né? E claro, não falta nunca a dança da galinha também, que até foi cobrada aqui, que quando acontece, o corpo só vai. Acontece se você segue o ritmo da coisa. Exatamente. Essa energia que a gente contagia, né? A gente pega e, claro, num evento físico, a gente encosta um no outro e vai contagiando todo mundo com a dança da galinha e diversas danças
diversos momentos que a gente tem durante uma competição. A Simone está colocando ali que já foi técnica e organizadora. Simone, fala aí quais equipes, manda o nome das equipes para a gente também conhecer vocês. Bom, então, eu trouxe aqui para vocês conhecerem o Lucas. Não sei se vocês conhecem o Lucas, mas o Lucas, ele é uma criança de 4 anos e que mora em São Paulo, capital, e ele estuda em uma escola particular e participa da First Lego League Discover. Então, ele é bem pequeno e já participa da First. Esse é o legal da First, né? Porque a criança mal aprendeu a andar e já brinca de robô. Porque a First Lego League Discover foi feita para crianças de 4 a 6 anos. E eu não sei se alguém de vocês aí dá aula para criança de 4 a 6 anos, mas se dá aula para criança de 4 a 6 anos, levanta a mão aí. Porque a First fez essa competição pensando nessas crianças pequenas. Quem já participou sabe que é emocionante ver uma criança tão pequena tendo tantos argumentos e discursos técnicos, explicando, falando sobre rampas, falando sobre alavancas, com 4 ou 5 anos. Isso é incrível, realmente, a gente se arrepia quando a gente vê essa ação acontecendo. E eu peguei o depoimento do Lucas, né? E o que eu mais gosto é de montar e testar. Olha só, uma criança de 4 anos falando que gosta de montar e gosta de testar, significa o quê? Que ele pega o Lego, ele testa o que ele pensa, o que a equipe dele está pensando, né? As crianças pegam uma bolinha, por exemplo, e colocam na rampa de Lego. E descobrem que a bolinha vai mais longe quando a rampa é maior ou quando a rampa é menor. Eles vão fazer esses testes. Eles, por natureza, vão conseguir testar a hipótese deles. Olha só que legal, quando a gente fala hipótese. Hipótese, com 4 anos, não faz sentido. Mas eles estão fazendo o processo científico de exploração. Então, a gente imagina alguma coisa, cria uma hipótese e testa essa hipótese, para no final validar ou não validar essa hipótese. E a criança com 4 anos já faz isso. Então, eu estou vendo aqui que a Simone mandou que em 2018 ela foi técnica na Regional Bahia, na equipe Fênix Robots, no Rio de Janeiro. E em 2019, que ela participou do Nacional como voluntária da First Lego League Challenge, né? E o torneio regional do Rio de Janeiro também. E ela disse que é maravilhoso ver o brilho nos olhos das equipes. E eu também concordo, Simone. Ver o brilho nos olhos da equipe que passou lá 3, 4, 10 meses programando um robô, fazendo um projeto científico, criando uma hipótese, testando essa hipótese, ver esse olhar falando assim, nossa, nós conseguimos chegar até aqui com esse projeto incrível. E por mais que eles não recebam o primeiro lugar, eles têm esse brilho no olho e são maravilhados. Isso eu posso dizer que no primeiro campeonato que eu participei, eu perdi. E não significa nada, não quer dizer que eu não continuei, não significa que eu não fui contagiado pela ciência e tecnologia, por isso eu escolhi fazer engenharia. Bom, olha só que legal também que o Lucas disse, que o time deles é Robôs Azuis. É um time só de meninos, então são 4 crianças, 4 meninos, que trabalham juntos durante essas atividades da First Lego League Discover. Porque a First Lego League Discover acontece dentro da própria sala de aula. Ela não precisa sair da sala de aula para acontecer. Claro, né, a gente leva eles no parquinho para fazer alguma atividade, leva eles na outro ambiente escolar, mas eles não é dentro do currículo, né? Não precisa ter uma aula extracurricular para eles fazerem o First Lego League Discover. Afinal de contas, é uma atividade com Lego, é uma atividade de um campeonato, um torneio, e que eles vão brincar enquanto estão aprendendo durante a educação infantil. E eles fazem esse time
e ficam lá participando durante 10 atividades, 10 encontros, né? E essas crianças criam essa unidade, esse trabalho em equipe ao longo do tempo. Provavelmente, na primeira vez que a criança está participando, ela vai querer pegar o brinquedo e montar sozinho o robô dela, ou o experimento dela, ou o carrinho dela. Na terceira, quarta atividade, ele já vai perceber que ele tem que trabalhar em equipe para conseguir concluir aquela atividade. Por exemplo, no ano passado o tema era cidades. Então cada criança construía um prédio da cidade. E depois eles tinham que juntar tudo isso numa mesma cidade, no mesmo bairro. Como que a gente consegue isso? E no final eles tinham que montar juntos a ponte que ligava as duas metades desse bairro. Olha só que incrível. Então, eles percebem ao longo do tempo que sim, trabalhar em equipe é extremamente importante. E eles se identificam por robôs azuis, mas poderia ser qualquer outro nome, assim como equipe Phoenix Robots, da Simone. Bom, e outra coisa, né, que ele comentou, claro que ele não disse com essas palavras, mas a gente só traduziu, que eu uso o Steam Park todos os dias e o caderno de engenharia, porque o caderno de engenharia é um caderno que as crianças do First Lego League Discover têm para fazer as suas anotações. Então, eles fazem os desenhos, e eles fazem as representações. Se a professora está ensinando algum conceito, ela pode usar esse caderno de engenharia para aplicar esse conceito também. E eles usam o Steam Park, que é o kit que acompanha eles durante a temporada da First Lego League. Certo? Algum de vocês aí já participou da First Lego League Discover ou já imaginou, talvez a Viviane e a Daniela, que trabalham com educação infantil, já fizeram parte da First Lego League Discover? E você, Willy, já conhece a First Lego League Discover? Eu acompanhei as divulgações ao longo de 2020, né, feitas diretamente por você, e é um projeto lindo, né? A gente vê que não é por conta da pandemia que a gente não vai fazer esforços para continuar trazendo a metodologia e essa significação, não sei se fiz certo a conjugação, mas enfim, realmente trazer esse significado, essa coisa positiva e prazerosa para as crianças, né? Que realmente traz muita mão na massa, o maker, também traz a questão lógica e, claro, para a vida toda delas, né? Constrói pessoas, isso é incrível, eu acho muito legal. Sim, e eles aprendem, o principal, né? Eles aprendem a trabalhar em equipe, isso é realmente bem legal. E mesmo assim, o Willy falou um negócio que eu até lembrei. Durante a pandemia, a gente continua com a First Lego League acontecendo, com algumas adaptações, claro, mas a gente está acontecendo a First Lego League internacionalmente, no mundo todo está acontecendo. Alguns eventos online, alguns eventos em alguns países já presenciais também, mas estão acontecendo e a gente no Brasil vai ter em 2021 com certeza. Bom, então eu trouxe aqui agora o João Pedro da Costa, João Pedro Costa, mas a gente chama ele de JP, como ele prefere ser chamado, e ele tem 8 anos, mora no interior da Bahia, e ele também estuda numa escola particular, e as atividades da First Lego League Explore que ele frequenta são extracurriculares. No First Lego League Discover, né, do Lucas, eles trabalhavam dentro do currículo. No First Lego League Explore também tem essa possibilidade de trabalhar dentro do currículo, mas o João Pedro, ele tem aulas no extracurricular, que também é uma super oportunidade, né, das crianças ficarem mais tempo envolvidas com robótica, com o STEAM, fora do horário da classe curricular. E ele disse que ele adora programar o IDU 2.0, porque dentro da First Lego League Explore, eles já estão criando robôs com programação, com o tablet ou com o computador. Eles criam programações lógicas e resolução de problemas já com sensor, com motor, com ativações e conexões também.
E no final da First Lego League, eles passam várias atividades que a gente chama de sessões. Então, são 12 sessões que eles vão passar, e cada sessão também ele vai aprendendo um pouquinho de como é trabalhar em equipe e resolver um grande problema. Então, cada ano a gente tem um tema. Então, esse ano o tema vai ser Playmakers, que vai trabalhar com atividades esportivas, com atividades físicas, educação física propriamente dito. O tema é incrível, gente, vocês precisam dar uma olhada, porque a gente fala assim, mas robô não tem nada a ver com educação física, ou aprender matemática não tem a ver com educação física, e aqui é onde a gente está unindo esses ambientes tão diferentes e provando para todo mundo que sim, é possível e é contagiante para todo mundo, inclusive para quem gosta de educação física robótica. E eles já programam com o Edu. Olha só que legal. Aí eles vão e tem que resolver um problema a cada temporada. Esse ano, como é que a gente faz as pessoas saírem do sofá e se movimentarem? Então eles vão criar, por exemplo, uma esteira que vai ajudar as pessoas a se locomoverem, ou uma TV que só liga quando você está fazendo exercício, ela não fica ligada enquanto não tem ninguém fazendo exercício, talvez seja uma opção. As crianças vão desenvolver as coisas mais incríveis que somente eles podem criar, né? E até sair do nosso planeta, por que não? Há 2 anos atrás, o tema era Missão Lua, então eles iam ter que construir uma casa na Lua, como que as pessoas iriam morar lá? Inclusive, eu tenho um fato bem interessante, que uma criança perguntou para a professora, mas professora, como é que as crianças fazem cocô na Lua? Então a professora também não sabia, e teve que pesquisar junto com as crianças e procurar na internet vídeos e procurar documentos e arquivos que explicassem isso. Então, olha só que legal, as crianças estão aprendendo pela própria curiosidade delas, desenvolvendo uma pesquisa científica para mostrar lá no dia, porque lá no dia eles têm que colocar no Show Me Poster, que é um cartaz científico em que eles contam tudo o que eles fizeram para chegar naquele resultado. Então, eles passaram lá 10 encontros, pode ser 2 meses, pode ser 6 meses, né? De acordo com a sua equipe. E eles têm que colocar tudo em um pôster para explicar para os professores, para os avaliadores lá do dia, que são voluntários, que vão passar na equipe falando assim, como é que você fez, o que você fez para ver, para chegar nesse resultado. Isso é muito legal, porque assim como hoje nós estamos no mundo online, a gente também tem o Show Me Poster digital, o Show Me Poster online. Então, nas competições que estão sendo online agora, as crianças também continuam montando o Show Me Poster e mostrando tudo o que elas fizeram. E conectando com isso, o Thiago perguntou, né? A gente vai poder rever essa live? Willy, você sabe responder? Sim, pessoal. Todos os vídeos estão sendo colocados no site do Maratona em até 48 horas posteriores, ok? Então, aconteceu aqui agora, até na segunda-feira, no máximo, vocês terão disponível esse vídeo já lá no nosso site do Maratona, tá bom? Eu vou deixar o link aqui para vocês já salvarem no navegador de vocês, que sempre que vocês não conseguirem acompanhar de forma síncrona, valendo que vale certificado a participação de vocês aqui com a gente, mas se não conseguirem por vários e vários motivos que podem acontecer, nós sabemos, né? Então, vocês poderão consultar posteriormente no YouTube, tá bom? Vou mandar aqui o link aqui no chat. Show. Obrigado, Thiago e Willy, pela pergunta e pela resposta. Bom, então, já que vale certificado, eu posso fazer bastante pergunta para poder valer o certificado, senão eu não dou certificado. E então, algum de vocês aí já participou ou já fez algum evento científico com robótica na escola de vocês? Já pensou nisso? Já tinha parado para pensar em fazer um evento científico dentro da escola de vocês com robótica? Então, além de tudo, eles podem, né, dentro da First Lego League Explore, eles podem participar dentro da escola, que a gente chama de Expo Local. Então, é realmente um evento científico, uma feira de ciências que as crianças vão apresentar os seus robôs, seus modelos para a comunidade escolar.
vocês convidam os pais, convidam a família, convidam alguns voluntários. Então, imagina que legal vocês convidarem alguns engenheiros da região que moram aí na região de vocês para avaliar essas crianças, sair um pouco da caixa também de só professor avaliar, porque a gente faz avaliação só com o professor, eu que adoro avaliações. Então, eles participam dessa expo local. Então, a gente também valoriza muito essa expo local. Depois tem as etapas regionais, que são de acordo aproximadamente com o estado ou com a região. Por exemplo, a região sul não tem uma por estado, mas sim uma regional apenas por enquanto. E depois tem a etapa nacional. Depois da etapa nacional, tem as etapas internacionais. No Brasil, a gente tem 4 vagas nos internacionais. Então, no ano passado, nós tínhamos 2 vagas para os Estados Unidos, uma vaga para a Grécia e uma vaga para o Japão. Porém, veio a pandemia, a gente não pôde fazer os eventos nesses locais, então foram cancelados, infelizmente, mas tudo quando voltar ao normal, a gente espera ter essas vagas novamente. Vamos ver como vai ficar nesse ano, no ano que vem. Mas a gente sabe que o evento nacional no Brasil vai acontecer, e para saber mais, é só falar comigo. Bom, essa é a First Lego League Explore, em que as crianças de 6 a 10 anos participam criando robôs para solucionar um problema. Depois vem a Valentina. A Valentina da Silva, ela tem 12 anos, ela mora no Rio de Janeiro e ela estuda em uma escola pública e participa do First Lego League Challenge. E a gente tem um pacote chamado Class Pack. O que é o Class Pack? Class Pack é quando a escola tem equipes em toda a escola. Isso é muito legal, porque em todos os 3 modelos, as 3 competições, a gente pode ter a escola toda participando simultaneamente. Então, pode ser de várias formas. Por exemplo, a cada 2 meses uma turma, ou toda escola ter kits, daí teria que ter kit suficiente para todo mundo, ou ter a rotação, por exemplo, segunda é uma turma, terça é outra, quarta outra. Isso dentro do currículo, porque o First Lego League trabalha com STEAM. Se é STEAM, é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Assim como artes também entra, né, como o Alex falou. Então, se a gente trabalha com essas áreas, por que não usar essas aulas, esses momentos, para desenvolver essas atividades? Você quer falar, Willy? Oi. Oi, você apareceu aí na câmera? Estou aqui. Então tá bom. Achei que você queria falar alguma coisa. Não, eu só estou como audiência aqui, tá bom? Não é só seu rosto que estará disponível. Show. Bom, então, a First Lego League tem essa peculiaridade de ser possível colocar em todas as etapas da escola, não apenas em uma equipe reservada. Isso acontece muito no Brasil, não é o perfil que a gente quer da First no Brasil. São lá 10 alunos que vão no extracurricular participar de uma equipe de robótica. Mas qual é por que só 10 alunos? E por que não a escola inteira? Por que não todo o ambiente escolar? O que faz a gente ficar tão acomodado nisso, né? Então, a First criou esse pacote chamado Class Pack, que é para toda a escola conseguir participar dos eventos. E quando é um Class Pack, a escola tem um evento local, né, na escola, chamado de evento oficial, ou seja, a gente pega essas informações e manda para a First e torna o evento da sua escola oficial dentro da First. Isso é a parte mais legal, porque tem essa chancela da First Lego League dentro da escola também. O Class Pack, então, ela participa, ela é de uma escola pública, isso é bem legal, porque a gente tem escola pública, particular, tem equipe de garagem, que é quando o pai e a mãe pega 3, 4 crianças e monta uma equipe, também sem problema algum.
a gente também tem esse perfil de equipes. E ela diz para a gente assim, tem que resolver desafios todas as aulas de robótica e criar uma solução inovadora. Então, a cada encontro, eles vão e tem um desafio para ser cumprido. Eles têm que criar uma solução inovadora para um problema que eles estão pesquisando. Então, se eles estão pesquisando esse ano sobre esportes, eles vão ter que construir alguma solução para resolver um problema dentro dos esportes. Seja ele qual for que a equipe vai definir, de acordo com os encontros da FIRST, do que a equipe se propõe a fazer. E no último projeto, né, no projeto do ano passado, no caso, nossa equipe desenvolveu um elevador de baixo custo. Então, era um elevador com algumas hastes, né, de tubo de PVC. Então, isso diminuía muito o custo do elevador. É o elevador de 2 andares, né, aquele que eleva meio andar ou 2 andares só, para poder ajudar a acessibilidade na escola, nos prédios próximos à região dela. Porque, como eu disse, ela é de escola pública, então o perfil dela é um público mais carente, por consequência, o projeto dela fez sentido para a comunidade dela. E eles tiveram que apresentar com um teatro incrível, porque dentro da First Lego League Challenge, eles não têm apenas um desafio do robô, que é resolver missões e construir um robô para simular alguns exemplos de atividades físicas, mas também apresentar esse projeto científico dentro de uma sala e mostrando com um teatro, ou mostrando com um telejornal, mostrando com, não sei, a criatividade vai a mil aí, e as equipes apresentam projetos incríveis de ciências, propriamente dita, com testes, com hipóteses, com diversas possibilidades que eles criaram essa solução para um problema que faz sentido para a equipe. Então, a Valentina vem aí mostrar para a gente que sim, é possível ter First Lego League em qualquer tipo de instituição. E por fim, eu falei, né, desses personagens aqui, a Valentina, o JP e o Lucas, mas porque todos, no final, trabalham com a mesma coisa, com o Core Values. Que o Core Values é o quê? É o cerne da FIRST. Quantas vezes a gente se pega pensando assim, nossa, eu vou para uma competição, eu quero ganhar, mas aí vem o Core Values, porque a gente não tá lá apenas para ganhar, a gente tá para 6 coisas lá. E aqui que eu vou falar sobre elas. A primeira é a descoberta. Nós aprendemos coisas novas a cada dia, a cada momento, a cada encontro, a cada evento. Nós estamos lá para descobrir coisas novas, para aprender com o outro. Nós somos inovadores, nós buscamos a inovação naquilo que nós descobrimos. Porque se nós descobrimos um problema, nós vamos inovar para resolver aquele problema. Mas de nada importa fazer uma inovação se ela não tem impacto na sociedade. Se a gente não fizer a nossa pesquisa e a nossa inovação para alguém, ou para alguma coisa, né? Pode ser para os cachorros, por exemplo. Mas a gente tem esse impacto na sociedade. Então, a gente tem que ter uma pesquisa científica que tem impacto. A gente tem que construir algum robô que tem impacto na vida de alguém. E nós trabalhamos sempre em equipe. Então, nós incluímos e respeitamos todas as ideias de todos. Nós temos a divergência sempre, mas também temos a convergência e respeitamos isso. Então, nós incluímos pessoas de todas as, não só etnias, mas também de todos os perfis, de todos os jeitos, e respeitando todas as suas ideias e seus backgrounds também. Afinal de contas, hoje nós temos 10 crianças em uma equipe.
Amanhã nós vamos ter 2 engenheiros, um professor, um médico, um zelador, um pai de família, um que mora sozinho, a gente não sabe. Então, nós respeitamos e incluímos todas essas opiniões para que a gente, sim, consiga concluir esse projeto grande de Core Values, que tem impacto na nossa sociedade, que seja uma inovação aquilo que a gente descobriu que pode ser feito. E como eu sempre disse, a gente sempre trabalha em equipe. É bem bordão, mas é verdade. Nós somos mais fortes quando trabalhamos juntos. Então, todos nós somos convidados a trabalhar juntos para chegar no objetivo. Para ter impacto nessa sociedade, a gente tem que respeitar a opinião de todos, o momento de todos e toda a inclusão que nós temos que ter, buscar a inovação, descobrindo novas formas de fazer, novos jeitos de fazer. E, claro, não menos importante, a diversão, porque nós nos divertimos em tudo que fazemos, nós celebramos tudo que fazemos. Por isso que não é competitivo, porque nós não estamos lá para ser melhor do que ninguém, nós estamos lá para se divertir e celebrar tudo aquilo que a gente aprendeu na descoberta, tudo aquilo que a gente criou na inovação, todas as pessoas que nós mudamos a vida com o nosso impacto e tudo aquilo que nós trabalhamos em equipe, incluindo todos os integrantes, todas as situações que nós vivemos. Então, nós celebramos aquilo que fazemos. Esse é o core values da First Lego League. E é isso que torna ela tão diferente de todas as outras competições. E quem já participou de outras competições, até vou perguntar aqui depois, mas isso faz a diferença, porque nós sabemos que esse é o nosso norte e nós respeitamos esses 6 mandamentos até o fim. Algum de vocês vê sentido em ter core values na equipe, no trabalho, na escola de vocês? Ou vocês têm isso na escola de vocês? A Viviane já mandou um sim bem animado. Eu imagino ela comemorando, sim! E por quê? Porque realmente é isso que nós ensinamos para as crianças o tempo todo com a First Lego League. Ó, a Emily também mandou aqui, sim. Emily, eu aposto que na escola de vocês também tem aí, tem que trabalhar com core values. Não só as crianças, mas os adultos também. E esses 6 core values, se a gente tem ele em mente desde os 4 anos, a gente vai crescer e vai ser profissionais maravilhosos. E porque nós respeitamos e incluímos todo mundo dentro das nossas descobertas. A Daniela, ela falou que nunca usou as expressões, mas sempre ensina isso para os alunos. É exatamente isso, Dani. A gente não dá nome, né, à posição que a gente ensina. Então, a First veio com um nome para ela se identificar, claro, mas para que todo mundo entenda que a competição é um estímulo e não é o mais importante, e sim tudo aquilo que a gente descobriu, tudo aquilo que a gente criou. Então, olha só que legal. É por isso que o nome dessa conversa não é apenas competições, e sim estímulos para que a gente chegue com equipes além daquilo que a gente se propõe. Bom, eu mostrei esses 3 grandes personagens da vida real, que eu tenho certeza que cada um de vocês se identificou mais com um, mais com outro, porque ou tem um filho nessa idade, ou tem um sobrinho, ou tem dá aula, né? É professor para essa idade, ou até mesmo já passou por essa idade, por que não? É engraçado, né? Porque eu já estou tanto tempo na robótica, porque os meus primeiros alunos, eles já são formados em engenharia, já estão sendo meus colegas de trabalho. Inclusive o Davi, que trabalha comigo, ele não foi meu aluno propriamente dito, mas eu avaliei ele dentro de uma competição da First há 5, 10 anos atrás. Então, olha como esse mundo dá volta e a gente acaba se encontrando. Como eu disse, essa nossa bolha, ela é tão especial que a gente compartilha tudo que a gente aprende, tudo que a gente ensina, a gente vai trocando experiências realmente, porque faz sentido para todo mundo dessa grande experiência da First.
Então, esses 3 personagens, quero que vocês tenham ele em mente. Mas por que tem essa mensagem final? Se vocês perceberem, cada um desses personagens tem uma característica muito especial. Então, a gente tem o Lucas, que ele é cadeirante, nós temos o JP, que ele é deficiente visual, e a Valentina, que ela é menina, porque nós integramos, sim, todos os tipos de pessoas. No ano passado, nós tivemos uma doação de 183 equipes, salvo engano, são os números nas vírgulas aí, mas vou arredondar para 180 equipes de robótica que foram doadas da First Lego League dentro do Brasil. E em primeira mão, já estou avisando vocês também, que esse ano nós teremos 330 equipes em doação. E claro, vocês podem participar sem a doação, né? Mas essas equipes são patrocinadas por grandes empresas, por exemplo, a Lego Foundation e também a Disney, que estão patrocinando equipes no Brasil e acreditando na First e no potencial que a First tem. Olha só que incrível. Então, vocês podem participar da First também pelos editais de doação. E o que aconteceu nesse ano passado? Pandemia, né? Todo mundo, cada um na sua casa, a gente conseguiu algumas liberdades dentro da First para poder rodar a First Lego League no Brasil com as suas características específicas da pandemia também. E teve uma escola que foi contemplada e ela é uma instituição de alunos totalmente cegos. Então, as crianças nessa escola são deficientes visuais. Olha só que incrível. Eles participaram de uma competição e eles não enxergavam as peças que estavam montando. Então, chega a me arrepiar, né, pensar nisso, porque eu nunca imaginei que a gente estaria nesse nível de maturidade no Brasil. Que sim, nós podemos, sim, ensinar todos os tipos de pessoas com a First Lego League. E, obviamente, eu peço o depoimento dessa equipe, desses participantes a cada 5 minutos, porque é incrível o que eles fizeram, o resultado que eles entregaram. Eles conseguiram cumprir todos os desafios, que no caso foram 6 grandes desafios, com maestria como qualquer outra equipe, em que todos os alunos não eram cegos. E eles chegaram no resultado tão bem quanto qualquer outro time. E a democratização também vem nessa linha. A gente realmente acredita que todo mundo tem capacidade de participar da First Lego League e cada vez mais superar os desafios que a gente mesmo tem dentro das equipes. Então fiquem espertos que em breve a gente já vai ter o edital de doação. Está previsto aí para a segunda metade de fevereiro o lançamento desse edital, mas vocês podem participar também. E por fim, só para dar um fechamento aqui, já começar a encerrar, continue porque a First, eu falei da First Lego League, que são para crianças de 4 a 16 anos. A First Lego League é obrigatório utilizar o Lego como robô, então o Spike Prime, o Redo 2.0, o Steam Park, como elemento principal é o Lego. Mas quando a criança começa a crescer e quer ir além, né, quer fazer um trabalho maior ainda, a First tem o First Tech Challenge, que é para crianças de 12 a 18 anos e que eles já utilizam outros materiais, como aço, como alumínio, já criando um robô maior, de aproximadamente 40 centímetros, 40 por 40. Então ele é um robô grande já, né? Mais ou menos desse tamanho, e ele vai construir um robô numa arena que é do tamanho de, se não me engano, 2,5 metros, 2,5 metros por 2,5 metros. Então, é uma arena grande já e o robô vai ter que pegar bola, vai ter que pegar uns discos, vai ter que pegar uns cubos e fazer missões de um robô já profissional. E se a criança ainda quer ir além, ou a escola de vocês ainda quer
superar todas as outras, participa também da First Robot Competition, que é para alunos maiores, de 14 a 18 anos, e eles vão construir robôs industriais de aproximadamente 2 metros de altura. Então, esse daqui, eles competem em uma arena do tamanho de uma quadra de vôlei. É incrível quando vocês procurem aí na internet o First Robot Competition, The First Tech Challenge, que a gente vê o progresso desde a criança de 4 anos até os 18 anos dentro dessas competições. E eles vão crescendo dentro da competição, tanto como pessoas, quanto com as hard skills, né? Como o Alex falou, o conhecimento das ciências duras. Então, eu tenho alunos, né? Eu não participo só da First Tech Challenge, mas das outras competições eu participo, inclusive da Robotics Competition. Eu tenho alunos que começaram na First Lego League, que aprenderam a programar lá comigo, e hoje programam sozinhos o robô da First Competition. Então, eles chegaram em um patamar já de engenharia que muitas crianças demoram 6, 7 anos para chegar, por causa que tem que entrar na engenharia propriamente dita. Então, essa paixão que a gente tem desde criança pela tecnologia, pela engenharia, pela robótica, ela vai crescendo e tem oportunidade dentro da própria First para chegar além com as equipes de vocês. E além disso, não apenas a First, mas existem outras competições que são excelentes, eu também participo de muitas delas. Então, por exemplo, a OBR, que tem a Olimpíada Brasileira de Robótica, as crianças montam com robôs que vão seguir linha, que vão chegar lá no final e resgatar vítimas, e vão simular um desastre, né? Esse daí é um simulado de um desastre natural, por exemplo, um terremoto, e o robô vai ter que ajudar essas pessoas, essas vítimas. Então ele tem que ser totalmente autônomo e o robô tem que fazer várias missões ali dentro desse percurso. É bem legal. E também tem a modalidade teórica. Então, além da modalidade prática, ou seja, aquelas crianças que vão montar um robô, vocês podem participar da teórica. E que prova, né, que a robótica também é teoria, também tem sua parte teórica. E é legal porque as crianças, desde do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio, podem participar da Olimpíada Brasileira de Robótica. Outras competições também, a TJR, que é o Torneio Júnior de Robótica, também tem seus eventos nacionais, tem sumô, tem outras competições também, cabo de guerra, por exemplo, entre robôs. E não falando, não puxando a sardinha para Curitiba, mas falando de um evento que acontece aqui em Curitiba, que é o Salão de Robótica. É incrível a quantidade de robôs e pessoas envolvidas em robótica que apresentam seus robôs, apresentam seus desafios. Inclusive, a gente teve participação do Minotauro, ou Minotauro, eu nunca lembro, um robô que participou daquele reality na Discover. Então, a gente tem robôs de todos os tipos, inclusive batalhas de robôs dentro do octógono, dentro desse evento de salão de robótica. Eu participo do salão de robótica desde a primeira edição e ele tem crescido cada vez mais. Eu não vou saber, Viviane, quando acontece o salão de robótica propriamente dito, assim como o BR, cada uma das competições, você vai ter que se informar em cada um dos seus sites, certo? Mas o salão de robótica, em geral, é em setembro ou final de agosto, dependendo do calendário. Pelo menos esse eu sei que acontece nesse time aqui em Curitiba. Bom, então, por isso, muito, muito obrigado. Aqui fica meu contato. Vocês podem me mandar e-mail ou me procurar no Instagram ou no LinkedIn. O meu arroba é JonathanAlan1 e fiquem à vontade para me procurar. E também agora fiquem à vontade para me fazer perguntas, para tirar curiosidades ou comentar alguma coisa que vocês também tenham de experiência sobre a First Lego League ou sobre competições de robótica. E espero que vocês em breve tenham competições nas escolas de vocês, sejam internas
sejam grandes competições como as que eu apresentei aqui. Isso aí, Jonathan, bem legal. Bom, pessoal, antes de passar aqui o nosso agradecimento para o Jonathan, fiquem à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas, tudo que ele puder responder aí, ele está 100% à disposição, né? Sobre First, sobre Lego, sobre competições, tudo que eu puder responder, eu respondo. Então, o Marconi está perguntando ali, né? Perguntando não, comentando, né? Que a TJR tem etapas estaduais e nacional, e a TJR, salvo engano, também tem vaga nos internacionais. Então, eles também têm um evento internacional que eles participam. E de nada, Lilian. A Lilian está agradecendo, né, a apresentação. Opa, Marconi disse aqui que a TJR vai acontecer dia 12 a 15 de dezembro. Então, né, fiquem ligados também na TJR. Atentos. Isso aí. Isso aí. Olha só, pessoal. Eu Pode mandei... Opa, tá bom. Tô falando. Eu mandei ali o link de avaliação do webinar com o Jonathan, tá bom? Então, quem puder avaliar, até trazer comentários que a gente possa compartilhar com ele depois, tá bom? Sempre é bacana, aí a gente tem um contato muito próximo. É muito especial estar aqui com o Jonathan, porque eu entrei na tecnologia junto com ele, né? Ali na tecnologia educacional da Positivo. Então, estar aqui hoje compartilhando e ver toda a nossa evolução também é bem legal, né, Jonathan? Sempre parceiro. E aproveitando, Jonathan, eu anotei aqui uma pergunta que veio quando o Alex ainda estava aqui, mas acho que você pode responder com seus conhecimentos. A Ana Paula Xavier mandou ali em cima o seguinte: existe algumas dinâmicas, principalmente com sucata, que poderíamos trabalhar o mão na massa, né? Porque ele tocou um pouquinho sobre o maker e tudo mais. Você aí, com o teu conhecimento, você poderia compartilhar alguma ideia para ser tratada nesse período de pandemia? Se dá para associar com a metodologia da Lego também? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Sim. Então, como que é o nome da... Ana Paula Xavier. Isso. Então, Ana, muito, muito obrigado pela pergunta. E é realmente uma pegada bem interessante. Então, eu vou falar de 2 ambientes, tá? O primeiro com Lego. Com Lego, a gente tem agora o Brickhill, que vem com a solução individual, que tem para cada criança ter o seu kit, que pode levar para casa, pode ser nesse sistema híbrido, funciona super bem, e as atividades são pensadas para esse sistema também. Outra opção é a First Lego League, que também tem essa adaptação, considerando a pandemia, em que os alunos continuam participando, mesmo com a pandemia, a gente tem algumas possibilidades de utilização do Lego e que a gente expõe para vocês, inclusive para as crianças terem um Lego em casa, e funcionou super bem. Eu até tenho um parceiro bem próximo a mim, que ele disse que só perdeu 3 ou 4 peças dentro de toda a equipe, ele tinha 3 equipes, então perder 3 ou 4 peças não é perder, é natural, e então eu fico bem feliz com os resultados. E agora falando um pouco do não Lego, a possibilidade existe, sim, Ana, de construir diversas atividades. É claro que com o sucata, a gente pode trabalhar com alguns elementos que a criança vai ter em casa, como elástico, como grampo de roupa, tem diversas atividades que dá para ser feita, como que a gente chama? Com corda, né? Com elementos feitos com corda, mas eu indico que daí vocês que vão trabalhar com robótica um pouco mais avançada, que tenham um motor ou outros elementos que dá para ser encontrados de forma gratuita em lixos eletrônicos, mas também a possibilidade de comprar em sistemas eletrônicos. Eu acho que é bem importante, mas aí cada criança tem que ter o seu para ir além, né? Mas tem diversas ideias na internet com utilização de sucata e robótica, mesmo que em casa dá para fazer também. Isso aí. Mais perguntas, pessoal? Estou vendo vários elogios. Sim. Aí. Tô vendo tem uma aqui, ó, do Marconi. Você ia responder esse? Eu ia responder exatamente essa. O Marconi, ele falou que a Internacional vai acontecer na Argentina, né? Em julho. E
o Marconi também perguntou se é etapa virtual da First Lego League. Sim. Então, no ano passado já aconteceu na First Lego League Explore e Discover, a versão virtual da First Lego League. Esse ano vai acontecer novamente nessas duas categorias, que é a que eu organizo junto com o Davi, mas a First Lego League Challenge é operada pelo SESI, então o SESI quem está operando, então eu não vou saber te dizer se vai ter a etapa virtual ou não, aí depende de cada estado, depende de algumas outras questões deles. No nosso caso, da First Lego League Discover e Explore, sim, vão ter etapas virtuais. As etapas físicas, né, presenciais, aí a gente deixou para que cada escola possa optar por fazer ou não, mas não teremos uma etapa nacional presencial por causa da pandemia. Beleza. Olha só, eu vi aqui que a Daniela está interagindo com a Ana, então eu vou compartilhar aqui também, que ela usa muito a cultura maker dentro das atividades dela, e um exemplo foi a criação de uma engrenagem de um elevador. Eu imagino que você tenha usado papel, papelão, tenha utilizado canudinhos plásticos, que são itens que a maior parte das pessoas tem, mas também podem ser facilmente compradas e distribuídas entre os alunos. E a gente sabe que com a Lego Education também é possível de fazer isso, e que a gente fez ano passado, e claro, a gente tem alguns cases que pode até compartilhar com vocês depois, e ter essa oportunidade de entregar Lego Education para os alunos em casa também. Isso aí. Bom, pessoal, várias perguntas, vários comentários aí, a gente agradece realmente a participação e vocês sempre estarem aqui com a gente também. Tem até o comentário que eu li aqui da Ana Paula, realizamos também o Lego Day, olha que legal, bacana. Esse ano a gente estava hoje mesmo conversando sobre o Lego Day, tem novidade para aí. Isso aí, atentos. Aproveitando também, pessoal, acabei de mandar aqui no chat para vocês consultarem também, ok? Amanhã a gente continua ainda com Maratona de Cultura Digital, a programação vai até a primeira semana de fevereiro, e amanhã especificamente teremos, às 10 horas da manhã, uma discussão aí com a professora Eliana do Colégio Teresa Verzeri sobre ambientação, salas ambientadas, né? E como que a gente pode trazer, enfim, uma grande representação e significado para os alunos a partir desse recurso, né? Vai ser uma conversa bem legal, ela tem uma experiência bem bacana na área, o título é Aspectos Neurológicos e a Influência do Ambiente na Aprendizagem. Então, quem quiser, o link aí de inscrição tá já disponível também. E de tarde, teremos a nossa líder do projeto Go Maker, a incrível Pamela, estará aqui com a gente também de tarde, das 14 horas às 16, seguindo o procedimento de rodadas que nós temos, né? Então, em 2 rodadas, ela vai falar sobre Lego, Go Maker, que é a nossa sala aí ambientada com kits da Lego, né? Então, se você tem a Go Maker ou quer conhecer mais sobre a Go Maker, já ouviu falar ou nunca ouviu falar e quer conhecer agora, participem com a gente também. Segue ali o segundo link que está no chat. E, enfim, estamos aí totalmente à disposição, trazendo vários conteúdos que vocês podem participar à vontade, tá? No mais, indo para o nosso encerramento, fica aqui o nosso agradecimento à audiência, todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, muito obrigado. Um agradecimento também especial aí para o Jonathan pela disponibilidade de estar falando com vocês aqui hoje. A gente agradece muito a parceria, Jonathan. Sempre que você aí quiser compartilhar ideias junto com a gente, fique à vontade, vamos sempre conversar e trocar ideia com as escolas e compartilhar acima de tudo, né? Que é um dos pilares que a gente mais enaltece, eu diria, né? Então, fica o nosso agradecimento, fica aqui o meu, do sucesso do cliente, da tecnologia educacional. E no mais, deixo o encerramento com você, tá? As últimas palavras e a gente encerra aqui o nosso momento, tá bom? Então, tá bom. Então, estou ansioso para ver essas palestras de amanhã, afinal de contas, entender o conceito psicológico da ambientação é muito interessante. E depois falar sobre Go Maker, que eu estava, né, na concepção da Go Maker lá atrás. Realmente é incrível o projeto. Não é porque é Lego Education também, mas porque eu sou formado. E o Marconi disse que quer mudar a escola para lá, né? Mas tudo bem. E então eu quero realmente agradecer também em nome do Alex a presença de todos e a participação. Gostei muito da atividade com vocês também. Obrigado, Willy, e todo sucesso do cliente.
Isso aí, valeu, pessoal. Até a próxima, até amanhã e a gente... Valeu! Bom ano para todos! Valeu.